Mas aí tu entra nesse lugar e aí tem um cara magrinho lá. O cara que parecia ser o chefe deles, né? Parecia ser o delegado lá. E o cara começou eu fui fichado, né? Que pouco depois, né? Alguns dias depois, o que eu achei muito humilhante acabou sendo uma coisa boa, né? Mais pra frente. Fui fichado, pegaram minhas digitais de todos os dedos. Eu fiz aquela fotinha com um número, entendeu? De frente, perfil. E era tão humilhante que até o número era tosco, cara. Era um papelão com o negócio escrito, né? Que eles escreveram lá na hora. E aí depois esse cara que parecia ser delegado, não lembro se foi depois ou foi antes disso de ser fichado, não lembro. Realmente não lembro. Mas esse cara começou a me entrevistar em árabe e tinha um cara que traduzia, né? Por inglês, eu respondia em inglês, assim ia. E o tal do delegado, eu acho que é delegado, escrevendo num papel. E aí depois me deu esse papel para eu assinar. E era um papel timbrado da polícia síria, escrito em árabe, no meio de uma guerra. E o cara mandou eu assinar, como se fosse meu depoimento. Aí eu falei, cara, não vou assinar isso, está em árabe, eu não falo árabe. E o tal do chefinho lá, gritando comigo, mandando assinar, eu falei que não ia assinar. E aí 2 caras me seguraram, eu estava sentado numa cadeira, 2 caras me seguraram. No mundo árabe os homens fumam muito, os caras fumam o tempo todo. O delegado estava fumando, né, esse cara. Ele tirou o cigarro da boca, aceso, e veio com o cigarro pro meu olho assim, gritando comigo. E o tradutor dizendo que ele ia queimar meu olho se eu não assinasse. Eu falei que não ia assinar. E ele chegou bem perto assim, eu falei que não ia assinar, ele desviou o cigarro e queimou na minha cara, apagou na minha cara o cigarro. No vídeo tem a foto do meu rosto com a cicatriz ainda da queimadura. E aí esse cara acendeu outro cigarro e veio de novo com um cigarro no meu olho, e eu falando que não ia assinar. E aí, cara, ele chegou tão perto que eu senti o calor na minha retina. Aí eu pensei, cara, esse cara vai realmente me cegar, né? Eu falei, tá bom, eu assino. E aí ele me deu o papel e eu fiz uma loucura, porque eu não assinei. Eu só escrevi meu nome. Em letra de forma, né? Eu inventei uma assinatura maluca lá. Mas não era minha assinatura real. E foi loucura aquilo, porque naquele momento ele tinha confiscado minhas coisas já, né? A máquina fotográfica, o celular. Eu tinha levado uma máquina filmadora da redação para poder fazer vídeos lá também. E também tinha confiscado o passaporte. Se ele fosse comparar a minha assinatura do passaporte com o que eu fiz, ele ia ver que não era real, entendeu? Mas ele não fez isso, infelizmente ele não fez isso. Aí eu passei a noite nesse lugar, algemado. Junto com um cara, né? E tem uma coisa interessante. Tinha um policial me olhando, né? A noite toda. Uma coisa que eu achei interessante no livro, sempre que tu tá numa situação de perigo, assim, tu tenta conhecer a história do cara que tá te causando perigo. Então, talvez isso, Petri, seja uma coisa, não é consciente, mas talvez seja algum mecanismo de autodefesa, né? Eu tirar o foco da minha agonia e tentar, assim, conhecer a história do outro, sabe? Porque isso desvia minha atenção, né? Eu vou ocupar a mente, eu vou trabalhar. Eu não faço isso para tentar conquistar o cara, né? Fazer o cara depender de mim, não. Eu faço, é um interesse genuíno da minha parte. Mas naquela situação, o normal seria que eu estivesse preocupado comigo, né? Ou em pânico, apavorado, não. Aí talvez seja isso, seja algum mecanismo de autodefesa que eu crie inconscientemente para desviar o foco da minha tragédia pessoal, entendeu? Aí nessa noite tu dorme algemado na cama com o guarda dormindo na outra cama e tu tenta bater um papo com ele, né? Conversei um pouco com ele para entender um pouco da história dele, até falo disso no livro também, a história do cara. E aí no dia seguinte de manhã me disseram que ia ser solto, e aí eu acreditei, né, tudo bem, mas aí me colocaram num caminhão fechado, um caminhão baú, cheio de presos. Muitos deles, eu tava com minha roupa normal, né? Os outros presos, cara, muitos deles com roupa de presidiário laranja, alguns acorrentados uns aos outros pelos pés e algemados, né? Eu também estava algemado. E eu vendo aquilo, falei, cara, assim, o que é que eu faço com esses caras, entendeu? E assim, eu tenho uma ascendência italiana, né? O rosto fino, nariz grande, que também parece com um árabe, né? E para ir para a Síria, eu fui bem bronzeado, como eu estou agora, estava no Recife, cheguei anteontem, inclusive.
Eu estava bem bronzeado e estava de barba, né? Eu fui assim, de propósito, para parecer um deles, né? E funcionava, porque na Síria, cara, vários lugares as pessoas iam falar comigo em árabe e eu fingia que entendia, né? Uhum. Eu sei falar em árabe, assim, pouquíssima coisa, não serve para nada, mas assim, o cumprimento, o salam aleikum, né? Aleika de salam, a resposta eu conheço bem. E aí, nesse caminhão, os caras achavam que eu também era um deles, né? E aí vinham falar comigo em árabe, eu só fazia assim, fingia que entendia, enfim. E aí o caminhão chegou num presídio, esses presos estavam acorrentados pelas pernas, né, pelos pés. Foram conduzidos para outra ala, e eu e mais uns, não sei, 3, 4 caras, não lembro realmente, fomos levados para uma ala subterrânea, que tinha só 4 celas. Eu tentando explicar ao agente penitenciário que tinha algum erro ali, né? Porque me disseram que eu ia ser solto e estava ali, eu falando com um cara em inglês, e ele não respondia. Na verdade não eram só eu e mais 3 não, acho que éramos umas 10 pessoas nessa ala, porque eu lembro que quando a gente chegou na ala, o agente penitenciário abriu as celas, né? Ele só não abriu a segunda cela, ele abriu a primeira, a segunda ficou fechada, a terceira e a quarta. E eu lembro que os presos iam entrando, né? De forma aleatória, assim, nas celas, e eu falando inglês com o agente penitenciário, ele não respondia, e aí um cara da primeira cela falou comigo em inglês: posso ajudar? Eu falei, cara, claro, né? E aí eu contei para esse cara o que aconteceu comigo, ele falava em árabe, né, para o agente penitenciário, e no fim das contas ele falou assim, ó, ele está dizendo que você vai ficar aqui essa noite, vai dormir aqui hoje, porque seus documentos foram para Damasco e vão esperar o governo autorizar a tua libertação. Aí eu falei, cacete, cara, eu vou ficar num presídio à noite, que merda isso aqui. Mas não tinha jeito, né? Não tinha o que fazer, então tá. Aí eu pensei, cara, já que aqui nessa cela tem esse cara que fala inglês, vou ficar aqui, né? Ao menos tem um cara que eu consigo conversar com ele. Aí entrei nessa cela. E ali dentro, cara, assim, ao todo eu fiquei 6 dias preso, né? Primeiro dia naquela delegacia improvisada e 5 dias no presídio. E ali dentro eu consegui encontrar o que eu fui buscar na Síria, né? Que é o que eu falei, né? O lado humano da guerra, né? Uhum. Porque ali na cela, cara, eu fiz... Nessa cela éramos eu e mais uns 20 presos. Eu dormia no chão, comia no chão. Foi muito humilhante, ninguém me dizia nada que ia ser da minha vida. Todo dia tu achava que ia ser o último, né? Que tu ia embora no dia seguinte. Né? Ou ser morto, né? Uhum. Eu estava sempre nessa dúvida. Foi muito angustiante, mas ao mesmo tempo foi uma experiência humana muito rica, sabe? Porque, cara, eu fiz amigos lá dentro, eu me sentia confortado, sabe? Consolado. Do ponto de vista humano, foi uma experiência muito rica ali dentro, cara. Como é que, quando tu entrou na cela, fecharam a porta e tu pensou, pô, me fudi, tô preso na Síria, ninguém me diz nada do que está acontecendo, o que vai acontecer aqui? Aí tu começa a entrar num desespero lá dentro, por mais que tu estava se dando bem com o pessoal e tu fez grandes amigos, a tua mente estava pirando, estava ficando ansiosa e desesperada. Isso tem vários balanços de esperança e desesperança durante essa história toda, né? E o pessoal te ajudava lá dentro com tudo isso. Quem são 3 principais amigos que tu fez lá, né? O Adnan e o Walid. Um desses era o cara que era um palhaço, que era engraçado, né? O Adnan. Que ele fazia palhaçada. Esse cara é interessante, porque mesmo ele estando preso lá, e cada um tinha uma história muito interessante, né? Esse cara ficava fazendo palhaçada com tudo que acontecia lá. E depois eu fui entender que, na verdade, as brincadeiras dele eram uma forma de ele esconder a própria dor, né? Porque a história dele tá muito triste. Logo que eu entrei na prisão, tinha uma coisa que para mim era muito angustiante, que era o fato de saber que ninguém sabia da minha prisão. Porque não me deixaram dar nenhum telefonema. Uhum. Eu pedi para dar um telefonema, não me deixaram. Então, assim, ninguém sabia que eu estava preso, né? Então, se ninguém sabia que eu estava preso, ninguém ia fazer nada para me soltar, entendeu? Isso para mim era muito complicado. Eu tenho uma coisa que certamente nesse momento foi muito positiva para mim, que é o seguinte, Petri, quando eu entro num ambiente, não interessa se é a sala do presidente da República ou se é um quartel de corpo de bombeiros ou se é uma favela. Quando eu entro no ambiente, eu me sinto igual a qualquer pessoa. Eu faço parte daquele ambiente, entendeu?
seja uma aldeia indígena, o caso que eu falei aqui antes, eu fui numa aldeia Yanomami, eu quis experimentar o que eles estavam provando, né? Quando eu vou entrevistar alguém muito famoso, por exemplo, eu tenho amigos muito próximos, pessoas que eu frequento a casa, né, que são celebridades muito grandes, que surgiram em entrevista. Vou entrevistar alguém e muitas vezes me dizem isso, os artistas. Cara, bom falar contigo que assim, você fala com a gente de igual para igual, eu não fico deslumbrado, entendeu? Assim como eu não fico deslumbrado quando eu vou para uma aldeia indígena, ou se eu for entrevistar o presidente da República, como eu já fiz, para fazer o livro do trabalho escravo. Eu fui entrevistar o Fernando Cardoso, na casa dele, aqui em Higienópolis. E, cara, eu fui entrevistá-lo como eu entrevisto qualquer pessoa, entendeu? Porque, assim, naquele momento, não interessa se o cara é o Brad Pitt ou se o cara é um índio. O cara, naquele momento, ele é meu entrevistado, não interessa, entendeu? Eu penso assim. E quando eu vou em qualquer lugar, mesmo sem ser como jornalista, se eu for em qualquer lugar sem o CNPJ, né? Sem ser a trabalho, não interessa, eu vou me enquadrar naquele ambiente, não me sinto superior nem inferior a ninguém, entendeu? E aí naquele momento, quando eu entrei na cela, na minha cabeça eu era um preso como eles, não me senti melhor do que ninguém ali, por ser estrangeiro, por ser brasileiro, por ser jornalista, não, para mim, na minha mente, no exato instante que eu entrei na cela, o cara fechou a porta, eu falei, eu sou um desses caras. Mas em algum momento tu teve medo deles por não conhecer a cultura ainda e ainda tá... Eu conheço bastante a cultura árabe muçulmana, né? Eu sou cristão, não sou muçulmano, mas tenho muita admiração, respeito por eles. Eu já li muito antes de ir para a Síria. Eu já tinha ido em vários países árabes, já tinha ido em várias mesquitas, então eu tenho essa admiração, esse respeito por eles. E eu estava muito tranquilo. É lógico que, assim, naquele momento, uma guerra, mas em relação à segurança ali, eu não estava receoso. Só que acontece, assim que eu entrei na prisão, rolou uma coisa natural, né? Eu vi gente pra caramba ali dentro, mais de 20 caras. Eu vi uma coisa assim, rolou uma coisa natural que foi uma curiosidade muito grande da parte deles em relação a mim. Queriam saber quem eu era, né? E tinha o Amara, que falava inglês. E aí rolou uma coletiva, assim. Os presos faziam perguntas em árabe, o Amar, né, traduzia em inglês, eu respondia e assim ia. E estava tudo bem, perguntando de onde eu era, porque eu estava lá, se eu tinha família, enfim, essas coisas. E aí, um dos presos, que estava usando a galábia é aquela roupa tradicional do muçulmano, né? Que é um vestido, né? Esse preso, e quando o cara está usando a galábia, é porque ele é mais conservador, né? Porque tinha vários presos de calça jeans, de camiseta, mas esse cara e alguns mais estavam de galábia. Ou seja, era um cara mais conservador. E aí esse cara, até para minha aparência, né, de árabe, esse cara perguntou se eu era muçulmano. Eu falei que não. E aí ele perguntou se eu tinha religião. Falei que sim. Ele perguntou qual era a minha religião. Aí eu falei que eu era cristão. E foi curioso, porque assim, eu estava entre muçulmanos, né, na guerra, o mundo se acabando lá fora, e eu falei com muita naturalidade. E foi bacana porque em momento algum, cara, da minha prisão lá, passei 5 dias com esses caras na cela. Em momento algum senti nem sombra de agressividade de ninguém para mim. Pelo contrário, tinha dia que eu estava muito triste, não queria comer, eles iam me dizer, cara, você precisa comer, você não comer, você vai ficar doente aqui dentro, não é bom ficar doente aqui, não sei o quê. Tinha dia que eu estava muito angustiado, eu estava calado, cabisbaixo, os caras vinham conversar comigo, né?